Aleluia, Deus. Aleluia. Estamos irmãos com a paz do Senhor? Amém. Estamos alegres porque já ouvimos bastante informações que vêm direto do céu. Glória a Deus. Surpresa é ver o irmão dirigindo o culto hoje pela primeira vez. E o irmão tem palavra. Glória a Deus. Fala bastante, preenche a informação que vem do alto. Isso é muito bom. Que Deus abençoe a vida do irmão. E espero vê-lo trabalhando mais assim, na obra do Senhor, que é muito importante. Somos carentes, né? Somos necessitados. E precisamos da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. E nos últimos tempos que nós estamos vivendo aqui, estamos precisando de soldados. Eu também me coloco nessa posição, porque às vezes nos acovardamos, nos distanciamos, e isso nos deixa despreparados. E mediante a palavra do Senhor é onde existe o preparo. E tem muito crente hoje cheio de mimimi, sem fortalecimento espiritual, e precisam ser fortalecidos. E isso acontece porque nós não nos abrimos, nós não nos colocamos em verdades diante do Senhor. Então, a restauração, a libertação e o renovo que o Senhor precisa nos dar, isso não acontece, porque quando estamos diante do altar do Senhor, não estamos em verdade. E precisamos estar em verdade, cultuando ao Senhor. Precisamos que o Senhor traga vidas e restaure vidas, mediante o nosso testemunho e a nossa posição como crente. E nós precisamos estar em constante renovo diante do Senhor. E o Senhor tem esse renovo para você. O Senhor tem esse renovo para mim. Então precisamos estar em verdade. Porque quando Cristo estava na terra, Ele veio para os que estavam doentes, para os que estavam desesperados. Os sacerdotes, eles tinham conhecimento de palavra. Eles conheciam a palavra profundamente. Mas eles eram enganadores, porque eles não davam o alimento que o povo precisava. Então Cristo desceu e trouxe o alimento verdadeiro, que foi trazer vida e vida em abundância. Então precisamos estar diante do Senhor em verdade. E podemos cantar assim, porque o Senhor, quando nós nos colocamos para adorar em espírito e em verdade, o Senhor recebe a nossa adoração. Quem souber cantar esse hino, cante comigo. Aleluia. Pai, me aceita mesmo assim. Sabes que eu tentei mudar. Sabes que não consegui. Por mim mesmo. Mas em ti eu alcancei, eu confio em ti. Cante assim: Pai, sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais. Dá pra me aceitar assim, eu vou tentar mudar. Preciso ouvir tua voz, dizendo nem começar. Me aceitas, oh meu Pai. Se coloque diante do Senhor, entregue sua vida ao Senhor e mostre para Ele as suas fraquezas, aquilo que te irrita no dia a dia, aquilo que você precisa. Se apresente ao Senhor e Ele vai dar vitória. Pai, tantos falam mal de mim, no meu jeito de agir, no meu jeito de falar. Mas o Senhor, mas Ele me entende bem, e agora eu sei também. Lá no céu irei morar. Tem essa certeza, você vai para o céu. Pai, sou contra o mal que há em mim,
Aleluia. Aleluia. Estava ali sentado, o Espírito Santo fala, né? O rosto, o Senhor fala. E Deus não olha para a aparência. Deus não olha para a aparência. Aleluia, Jesus. Né? Deus não olha para a aparência. Ele quer ver o que está dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos ouvir o irmão Vitor, né? Louvar na palavra, né? Deus abala o céu, abala a terra, abala o mar, e dá vitória ao crente que é fiel. Não adianta o inimigo pelejar, pois quem venceu foi o Deus de Israel. Aproveita a mão da igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos ser o louvor conhecido com essa canção. Amém? Aleluia, Deus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. O teu passar, eu não fui atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu puder alcançar os meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito seja na terra, bendito seja eu profetizar, seja minha voz, será a voz de Deus. Bendito seja o campo, bendito seja por onde eu passar, todo eu lugar abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Quando eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito seja na terra, bendito seja quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito seja no campo, bendito seja
Glória a Jesus. Está louvando a Deus. Oh, Né? glória. Pois é Deus. Vamos tirar de oferta na casa do Senhor. Glória a Deus. Gosto de louvar. Eu gosto mais de louvar do que pregar. Porque é melhor louvar. Pois é Deus. Não sou cantor não, mas a gente dá uma para Ele, não para o homem, né? Como você está usando o dom aí, louvando para o homem se obedecer, nós temos que louvar esse Deus grande, maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Vamos trazer a oferta, você que tem sua oferta, seu dízimo, para o Senhor. Aleluia, para a manutenção da casa de Deus. Aleluia. O templo, né? A gente fala no tratado do Senhor, mas a gente olhar dentro da palavra de Deus, é o templo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar junto comigo. Louvar esse Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois meu filho na tua vida, Glória a Jesus, fiel. e nunca cansarei. Pois ouvi a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira desta cova, e me leva ao céu. Já me foi enterrado, feito gol de passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Da minha fé e aos males teus limites, eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há terreno nem porta que se feche diante da tua voz.
palavra de Deus para nós construir nesta noite. Aleluia. Creio que vai usar ela no culto, porque sem o Espírito Santo de Deus, né, não estamos nada. Né, irmãos? Nós precisamos do Espírito Santo para nos guiar, nos levar para o fundo, fazer viajar dentro da palavra. Porque Deus é Deus, que tudo pode e tudo faz. Amém? Vamos orar para a oração. Aleluia. E a nossa irmã vai estar trazendo a palavra de Deus sobre o nosso coração. Soberano Deus, eterno Pai, Deus poderoso, Criador do céu e da terra. Meu Deus, mais uma vez a tua presença nesta noite. Pai, apresentamos, Senhor, nesta noite, meu filho, vai transmitir a palavra nesta noite a nossa instrução. Pai, usa ela, instrumento, Pai, ferramenta. Deus da glória, Espírito Santo de Deus, e ela, Senhor, que possamos chegar aqui, Senhor, limitado com o poder da tua palavra. E em nome de Jesus Cristo, Pai amado, porque a tua palavra nos sustenta, Pai, nos coloca de pé. E em nome de Jesus Cristo, nesta noite, nós pedimos e nós agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos bem forte para Jesus nesta noite. Nós pedimos, né? Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Enche-te azeite, Enche-te azeite. Enche-te azeite. Enche-te azeite. Enche-te azeite. Liga, 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 liga nessa hora. Pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede pra Jesus agora. Aleluia, Deus. É uma imensa alegria estar na casa do Senhor e percebê-la tão cheia. Aleluia. Tão cheia da presença do Senhor. Chegando aqui, eu entrei e senti o ambiente friozinho. Eu sou um pouco frio ainda. Mas aí quando eu fui na verdade falar com o Senhor, o calor era diferente. Sentindo a presença do Senhor, até o frio natural é alterado. As nossas sensações térmicas são alteradas. Porque o Senhor nos domina. Ele se faz presente através do Espírito Santo dentro de nós. Aleluia. E isso transforma tudo que é natural em algo tão sublime e tão longe daquilo que nos é comum, que essa experiência nos gera alterações e, inclusive, isso percebe. E eu dou graças ao Senhor pelo seu Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. Dou graças ao Senhor Glória porque a Ele Deus. faz com que Aleluia. nós possamos perceber a sua presença, coisa que o mundo desconhece, coisa que pessoas que ainda não encontraram-se com o Senhor Jesus desconhecem. Mas nós aqui reunidos, nós que fazemos parte de uma grande multidão, hoje aqui reunidos em pouco número, podemos dar graças ao Senhor, porque Ele se faz presente e a sua presença é sentida por nós. E quem não está aqui dentro, neste ambiente, mas que nos ouve fora, ouça a palavra do Senhor, que é vida, que é fôlego de vida, que é boa respiração que não nos enfada, que é paz na alma diante das tribulações e angústias da vida. Faça dos teus ouvidos
uma ambiência de paz para o teu interior, ouvindo a palavra que deste púlpito sai, através de vasos que o Senhor usa como veículos de propagação de paz e vida para você que nos ouve. Nesta noite queremos compartilhar passos de um povo que nos antecipou. Na história, é o povo de Israel, conhecido por tantos, conhecido por nós como povo de Deus, também caminhando, se enfadou, caminhando em seus cursos, também se enfadou, mas Deus aprove a Deus, atraindo-os para si, traçar um novo caminho. Tirou-os de um cansaço, pois viviam debaixo do opróbrio, debaixo das ordenanças do Egito, debaixo das ordens de Faraó, como escravos. E o Senhor nos trouxe agora para caminhar desta feita pelo deserto, para alcançar lugares melhores, um lugar específico que era para eles viverem. E para este caminho o Senhor também entre aspas, se preocupou, porque conhecia o povo que andaria pelo caminho, pelo deserto. E para que este povo não desanimasse, diz a palavra assim: o Senhor nos fez caminhar pelo deserto, para que, encontrando os filisteus em suas guerras, não se arrependessem e quisessem voltar ao Egito. Então, de antemão, o Senhor já preparava sempre o melhor para o seu povo, mas olhava-os como eles eram. Pessoas como nós, que têm períodos de temores, têm períodos de assombrações, sobre quais também descem a possibilidade de uma depressão, de uma angústia. O Senhor, quando estabelece algo para este povo, como também para nós, Ele olha-nos como somos. E assim, o Senhor permite com que a nossa caminhada seja possível, mesmo em grandes dificuldades. Esse é o contexto do povo de Israel, que partiu do Egito, lugar de escravidão, agora guiado por Deus, com a liderança de Moisés, para chegar a uma nova terra, uma terra de descanso, uma terra onde emana leite e mel, a Canaã. E com todo o cuidado do Senhor, que preparou o caminho através de Moisés, o guiou pelo deserto. E no caminho, ele encontra Faraó os seguindo e entram em desespero. A fala breve desse contexto é que porque as horas não nos esperam. Então a gente reduz o tempo da história, mas para que possamos entender aquilo que o Espírito de Deus coloca no coração daquele que Ele quer usar para a igreja. E este povo encontra Faraó e seus exércitos e se atemorizam e pergunta, isso é no versículo 3, capítulo 13 de Êxodo, e pergunta a Moisés, seu líder: por que nos tirastes de lá? Melhor seríamos morrermos lá. Acaso faltava sepulcro no Egito? Porque se atemorizaram diante de um grande exército. Mas Moisés falou para este povo: aquietai-vos, vocês verão o grande livramento que ainda hoje o Senhor nos dará. Aleluia! E assim vocês ficaram, e assim se deu. Diante do Mar Vermelho, antes o deserto era o grande problema,
o Senhor os refugia ali à beira do mar, diante dos temores que havia pelo exército que os oprimia ali. O Senhor abre o mar através de Moisés, quando fala estenda-lhe a mão, e usando o vento forte que vinha do Oriente, o vento oriental, que soprou durante a noite inteira, este vento o Senhor usou para que as águas se abrissem e o povo andasse por meio do mar em terra seca. É a segunda possibilidade do povo descansar com a palavra de Moisés: aquieta-te, verás ainda hoje o livramento que o Senhor te dará. Logo, passando pelo Mar Vermelho, ainda tinha resquícios do grande exército atrás deles e se desesperavam, mas quando o povo passou e o povo do Egito estava no meio do mar e perceberam que o Deus de Israel lutava a favor deste povo, eles entre si disseram: voltemos, porque o Deus dele luta contra nós. Mas o Senhor encerrou-os em morte naquele mesmo lugar, não sobrando um sequer, para que a glória do Senhor fosse vista através de Faraó e daqueles que perseguiam o povo de Israel e seguia no caminho. Só que, irmãos, não só na dificuldade que eles alcançavam, que era o período que eles passavam, que era o caminho seco, que é o deserto, que é as guerras que eles não estavam prontos a enfrentar, mas o Senhor os fazia vitorioso, porque Ele é o general, que guerreando por nós é vitorioso. Ainda eles tiveram que enfrentar posteriormente, e não tão demoradamente, a sede os perseguiu. Dessa feita, parando, indagaram a Moisés: Moisés, e agora? Quem nos dará água? E o Senhor, através de Moisés, permite que ele veja uma árvore e, colocando-a nas águas, as águas que antes amargas se tornam doces. E puderam dessedentar-se. Mas a caminhada seguiu. Mais à frente, este mesmo povo, que já passaram por 3 milagres, clamavam murmurando: e agora nos tiraram de lá para morrermos no deserto? Sentimos fome. E Moisés ainda indagava ao povo: quem sou eu? Não reclamas contra mim, é contra o Senhor, porque de certa forma o povo sabia que era o Senhor quem os guiava. E o Senhor se irou, e o Senhor se aborreceu. Mas falou a Moisés: Moisés, diga ao povo que eles se fartarão de pão, e darei carne para eles, em pleno deserto, onde não há vegetação favorável, onde não há porção imensa, como aqui, por exemplo, de aves que passam e a gente pode pegar, não há animais rasteiros com facilidade, é deserto, não tem água, não tem vegetais, mas ouviram da parte de Moisés que o Senhor faria. Aleluia. E em dias o Senhor fez durante a tarde, como prometeu, vir cordonizes que os alimentavam. E na manhã, após o orvalho que o Senhor fez descer sobre o arraial, existiu ali alimento. Só que um alimento que eles desconheciam. Então eles perguntaram: maná, o que é isso? Com um orvalho, com uma sementinha de coentro, como diz a palavra, tinha uma aparência de escama, uma coisa estranha, que Moisés falou: eis o pão que veio do céu. E orientou o povo:
E essa parte que veremos em Êxodo, no capítulo 14, versículos. Êxodo 16, os versículos 11 até o 21. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel. Diz-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Disseram-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis o que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um comer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo como um homem, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quando podiam comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quando podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Versículo 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Irmãos, o que me chamou a atenção foi a persistência do povo em murmurar em meio às dificuldades. Samuel aqui dizia que não somos bebezinhos, mimadinhos, que no caminho, do Evangelho, a gente não fica reclamando das coisinhas que aparecem, porque sabemos que é o nosso Senhor. Mas o povo de Israel creu no Deus. Quando os egípcios observaram que estavam sendo afrontados, afligidos pelo Deus de Israel, e disseram sobre a grande força que ele tinha, o povo de Israel também creu na fortaleza do Senhor. Quando apareceu água, ele também creu que foi o Senhor que assim fez. Quando apareceu o maná, eles reconheceram o poder desse grande Senhor. Mas em todo tempo, na sua caminhada, de tempo em tempo, e não eram muitos, eles murmuravam. Não é apenas reclamar de uma instabilidade, eles murmuravam diante de alguém que não pedia nada para eles, apenas os servia, porque tinha estabelecido um propósito para esse povo. E muitas vezes assim estamos diante da casa do Senhor, sendo guiado pelo pastor, por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos esclarece o caminho, que nos oferece pão, nele mesmo, vida eterna, nele mesmo, salvação, nele mesmo. Ele é a água que descedenta a nossa sede, ele é o pão que acaba com a nossa fome, e ainda assim nos colocando como alguém, murmuramos na caminhada. Aleluia!
mas o Deus em sua infinita misericórdia ainda nos concede o maná. Eis a palavra do Senhor hoje pregada. O maná do Senhor. Aquilo que muitas vezes nós abrimos a palavra e por mais que tenhamos lido várias vezes, ainda nos deparamos com uma pergunta: o que é isso? Eu nunca vi isso, eu nunca parei para observar isso. Maná do Senhor. O que é isso? Foi o que o povo de Israel perguntou para Moisés quando o pão do céu caiu para alimentá-los, mesmo a partir de uma murmuração. Dá-nos uma aula, ó Senhor, que a sua mão não é movida pelas nossas querências nem pelos nossos desejos, mas olhando-nos como nós somos, com as nossas limitações e com a fartura de reclamações e pedidos, Ele ainda se desce da sua soberania e nos serve com alimento, um alimento de paz, se é por angústia e guerra que reclamamos, o alimento financeiro, se é este o fator que nos aquieta e inquieta. Os alimentos do Senhor nos são fornecidos, não porque murmuramos, não porque reclamamos, é porque Ele nos chamou e colocando-nos para esta caminhada hoje no deserto, Ele quer nos encontrar conosco. A Canaã celestial nos espera. As voltas que daremos, as voltas que tenhamos dado até chegar aqui, o Senhor está conosco, o Senhor esteve conosco, o Senhor nos encontrará na Canaã celestial. Então, em olhando para este povo de Israel, podemos nos perguntar: qual é a sua questão? É o deserto? É o mar? É a sede? É a fome? Ou é a sua questão? Irmãos, o Senhor está aqui. Ele está se movimentando como aquele vento que abriu o mar vermelho. Aleluia. Diga para Ele qual é a sua questão nessa noite. Aleluia. O que te faz afastar-se dEle, ou o que te impede de atrair-se a Ele. Ele olha o seu coração e te vendo intimamente te reconhece. Sabe como és. Sabe exatamente a maneira que pensa, o que te faz pecar, o que te faz quedar, o que te faz ceder às tentações do inimigo. Qual é a questão? E se é o deserto? Qual é a questão do deserto? O deserto nos expõe. Ele pede de nós confiança no Senhor. Aleluia, Deus. No deserto podemos estar tão expostos que o sol pode nos queimar e à noite o frio também pode nos queimar, porque são fenômenos da natureza que afligem a nossa pele, que abate o nosso físico. Muitas vezes o pecado tem o mesmo efeito. Não que necessariamente o deserto é porque você está em pecado. Não, é porque o Senhor quer te mostrar maná. O Senhor quer te fazer entender como é que Ele dessedenta a tua sede. O Senhor quer te fazer entender como é que Ele te livra dos teus inimigos que te assustam. O deserto também é para a sua consolação, como disse Paulo na leitura que Samuel fez aqui. Muitas vezes não queremos deserto, mas é nele que nos prostramos diante do Senhor, levando a Ele toda a nossa queixa, percebemos a sua presença e mudamos a nossa atitude. O deserto se faz necessário quando o propósito do Senhor é nos fazer mudar, é nos promover mudanças. O deserto é necessário para o cristão, porque antes éramos escravos do pecado, perdidos no mundo, debaixo das ordens de Faraó. Agora o Senhor nos chamou, nos entregou a Cristo, e Cristo falou que aqueles que o Pai o entregou, nenhum
deserto, é o modo de você entender que você faz parte daqueles que o Senhor entregou a Cristo. Estamos guarnecidos nele, estamos abraçados por ele, protegidos pela sua soberania. Entendamos, o deserto se faz necessário, é um aprendizado para o bem e é para nos esclarecer quão grande é o nosso Deus e como nele temos toda a saída. Mas se a sua questão for o mar também nos expõe. O mar requer da gente uma persistência. As águas são pesadas quando nós estamos cansados para nadar. Quem nada bem ou quem não nada bem, as águas não têm o mesmo peso. É algo líquido que, quando colocamos no nosso corpo, afundamos livremente. Mas, se formos jogados sem esperar, dói, como um asfalto, como quem cai no asfalto. Eis a água do mar, eis as águas do mar. Não sei a maneira que você pode estar se sentindo no mar. Se como alguém que se afunda e perde-se em desespero, tentando encontrar saída, e nisso a sua mente se prepara para tantas fugas, para tantas evitações. Você quer fugir de tudo para encontrar escape, mas você só afunda, só afunda, só afunda, porque o mar é maior que você, porque o mar tem uma pressão que te puxa para baixo. Mas é necessário que você busque fôlego para dar conta para subir. E este fôlego é aquele ruar maravilhoso do Senhor. Ele sopra em você. E você, encontrando contato com o seu espírito, você volta à superfície. E no Espírito de Deus você boia. Porque aí você começa a perceber a grandeza do mar que te cerca. E o poderoso Senhor, dono do mar, que te sustenta. E se você cair como que no asfalto sobre as águas do mar, o Senhor também é este fôlego que faz você se recompor, buscando resistência nele e se erguer para nadando, sair de onde você está e vir à margem. E se você está nesse mar talvez bravio, que te faz perder a orientação, que o barulho das águas te assustam, que o movimento te tira a estabilidade do seu organismo e te faz sair de si. Na intenção de encontrar saída, você grita, porque você não está se afogando, você está vendo os temores que te cercam. Mas o Senhor, como Jesus diante dos discípulos, aqueles pescadores que se atemorizaram, é o mesmo que para você diz: aquieta-te, mar, sossega-te bem, e te faz caminhar sobre as águas e também servir a Deus. Mas se a tua questão for a sede, o Senhor Jesus nos descendenta a sede. Nele a fonte que jorra para a vida eterna. Ele te faz entender que a sequidão faz parte de você, mas que o saciar é dele. E nos reserva lugares de fontes, e fontes miraculosas. Quando bebemos de sua água, somos sarados, somos curados. O nosso organismo se restabelece numa energia diferenciada, porque nos foi ativado o espírito. A alma desperta, porque já estava em falência, em sede, mas não murmuramos mais, apenas clamamos, porque estamos fracos, tão fracos, a ponto de percebermos que, sendo Ele a fonte, dele dependemos. Eis a beleza dele na sua questão ser a sede, dependência da fonte de água viva. Jesus.
se a sua questão for a fome, você precisa de comida, talvez como o povo de Israel, da carne, do pão. O Senhor Jesus é o pão. O Senhor Jesus é o pão da vida. Mas é uma boa palavra para quem ainda não conhece Jesus como pão. Mas você que já conhece o Senhor Jesus como pão da vida, por que sentir fome? Por que a tua questão é fome? Alimenta-te da palavra. É uma palavra que nos traz robustez. É aquela que nos fortalece. São tantos conhecimentos que quando a gente vai errar, ela desperta em nossa consciência qual é a saída. E nós nos voltamos para Ele, nos alimentamos e comemos esse pão da vida a ponto de termos a garantia de vida eterna. Porque o Senhor Jesus é a vida eterna. E Ele diz que quem come este pão tem a vida eterna. E este pão é Ele mesmo. E esta vida eterna é garantida por sua carne, sacrificada na cruz do Calvário, que nos garantiu. E assim, acompanhando o tempo que não para nós, eis uma reflexão. O que é que estamos esperando aqui? Se entendemos Deus como o Deus que libertou o povo de Israel e garantiu tantas saídas através dos seus milagres, hoje observamos o Senhor Jesus que da mesma forma nos faz caminhar por este caminho, talvez deserto, talvez mar, mas sabemos conscientemente porque estamos caminhando. Nós caminhamos e para onde? Nós entendemos nossas dificuldades. Já não perguntamos por quê, porque entendemos que o propósito do Senhor é ser assim. Deixemos-nos levar e busquemos a palavra para que com consciência sigamos o caminho. Mas para onde? Para que finalidade? E em 1 Coríntios, Glória a Deus. diz o seguinte, 1 Coríntios 2:9 diz o seguinte: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Eis nossa nova pergunta: o que é isso? Nessa nossa caminhada, nós temos uma nova pergunta sobre maná. O que é isso? Exatamente o que o olho não viu, ouvido nem ouviu, e nem subiu ao coração do homem. Este é a conclusão dessa caminhada. E para aqueles dias, esta pergunta, o que é isso? Se respondeu através do entendimento do que era o maná. O milagre que saciava a fome física. Nos tempos de hoje, nós também temos a resposta desse o que é isso. Em João 6, 31 e 40, Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. O pão que eu darei pela vida, o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, e manda-nos comer. E este, nos nossos dias, é o milagre que sacia a fome espiritual, que sacia a fome da alma. Mas, e no porvir, como é que será respondido esse o que é isso? Lá também tem um maná escondido. Em Apocalipse 2:17 diz: ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto
desceu o maná lá no começo da nossa história. O Senhor Deus falou a Moisés que reservasse um monte daquele maná e colocasse na arca do tabernáculo. E é desse que em Apocalipse o vencedor receberá, comerá do maná escondido. É como se nós andando hoje aqui neste caminho, quando chegarmos na Canaã celestial, reencontraremos o maná primeiro, e é como se fosse o desfecho do ciclo da caminhada do povo de Israel. Aleluia. Grande será a nossa alegria. E ainda como aqui em Cristo somos purificados, somos justificados, lá no fim da nossa caminhada receberemos uma pedrinha branca que nos coloca na condição de absolvidos dessa caminhada, também como um passaporte de alguém que pode participar de um banquete. Entraremos no céu com consciência. Não devemos nos esquecer. Com consciência o povo caminhou no deserto, porque o Senhor se fazia percebido e compreendido naquilo que pedia ao povo. O Senhor Jesus também teve o mesmo papel entre nós, se fez carne, fez-se percebido por nós, fez-se humilhado, posto em nosso lugar, para que possamos entender e crer que é possível chegar até o fim. E por fim, recebermos galardão, e este galardão nos permitirá juntos, com consciência, louvarmos ao Senhor que nos escolheu, que nos entregou a Cristo e que não nos fez perdidos na caminhada. Senhor, agradeço a oportunidade que essa palavra possa alimentar o vosso coração e que não nos percamos na caminhada, mas nos obriguemos até a olhar para a cruz, que é o símbolo que nos resgata a memória de Jesus. Aleluia.